você o endereço do edital. Perdi o endereço. Eu pedi para a Pamela compartilhar com vocês ontem, tá? Aí, então, se vocês estiverem interessados, dá uma olhadinha lá, conversa comigo, depois a gente vê isso daí, tá? Mas é bacana. Tem uma atividade que está para vencer agora, que é a atividade sustentável, tá lá na Moodle, a TV sustentável, onde vocês precisam fazer um videozinho sobre alguma coisa interessante que vocês fazem pelo planeta em que vocês vivem, tá? Eu sugeri que vocês gravassem um vídeo reaproveitando a água do banho para usar no vaso sanitário ou na limpeza da casa, na higiene da casa. Eu sugeria isso, é claro, primeiro porque é fácil de fazer, você só vai precisar de uma bacia, né? Aí você toma banho dentro da bacia e deixa lá a água. Daí, depois, na hora que você estiver usando o vaso, você joga a água no vaso e pronto, né? É uma água a menos que você precisa usar. Mas não precisa ser essa, né? Eu sugeri essa porque eu acho ela bem fácil, tá? Você pode aproveitar a água da chuva, você pode fazer compostagem, enfim, a criatividade aí é tua. Mas o interessante é que essa ação não seja só uma atividade que você vai fazer, eu vou fazer lá atividade de física e acabou. Não, é interessante que você inclua essa sua rotina, isso na sua rotina, tá? Não é uma atividade de física, porque senão não é sustentável, né? Eu vou fazer um negócio aqui só... Porque veja, gente, isso não é uma questão de status, né? Eu vou fazer um negócio aqui, vou postar no meu Facebook para todo mundo ver que eu sou sustentável. E daí depois esquece. Não é assim que funciona. Então você não está tendo nada sustentável, certo? Você tem que incorporar realmente isso na sua rotina. Faz anos já que eu faço isso aqui na minha casa, desde que eu tinha outra casa lá ainda. E aí minha mulher perguntou, o que é essa bacia aqui no box? Daí eu falei para ela, não, estou aproveitando a água do banho. Aí ela contou para a irmã dela também gostou da ideia e contou para o pai dela que gostou da ideia e hoje várias pessoas fazem, porque como eu falei, é bem simples, né? Você vai precisar só de uma bacia, basicamente. Na verdade, uma bacia grande e um balde pequeno. Mas, enfim, é bem fácil de fazer e não tem motivo para você não, sabe? Porque a água da descarga é uma água limpa que você podia estar, sei lá, cozinhando com ela, você podia estar bebendo aquela água, a água que sai da torneira é tão limpa quanto aquela que você consome, né? E você está usando ela no vaso sanitário, é tão... sabe aquele desperdício de potencial? É a mesma coisa que você colocar lá o Mark Zuckerberg para, sei lá, para ser porteiro do teu prédio. Então é um desperdício, tá? Qualquer dúvida sobre essa atividade, vocês também podem entrar em contato aí que a gente ajuda, tá? Que mais? Só isso. E aí ficou um exercício que da aula passada sobre queda livre que eu queria fazer com vocês. Ô, senhor, só queria te pedir, quando tu não vai fechar, tipo hoje, o questionário, né? Qual questionário? O de MRU. Não sei pra quando que é pra fechar, mas eu acho que não, hoje não. Tá, porque eu te pedi pra estender o prazo, porque eu fiz, mas não consegui fazer todos. O DMRU, deixa eu ver quando que fica. Aí eu acho que teve uma galera também que não conseguiu fazer. E aí pra deixar mais tempo, sabe? Só pra não fechar essa semana. O aberto dia 16, não, fechado 6 de junho. Tá, não, eu vou abrir, vou deixar aberto aqui. Vocês podem fazer até... Não, é claro que a intenção... O DMRU, você diz? O da semana passada. Tá, o DMRU-V. Isso. Não, porque o DMRU vocês já fizeram a prova, então não faz sentido, tá? É o aceleração, né? A avaliação, aceleração, deixa eu ver. Ele está... Não, ele está aberto, não vai ter tempo para fechar. Beleza. Tá, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês.
Tá. Tem mais uma coisa que eu ia falar. Não, só isso mesmo. Tá. Então, assim, a gente ficou de fazer um exercício aula passada. Deixa eu só lembrar qual que era. A gente usou a equação de Torricelli, né? Que vocês lembram. Estão lembrados? A gente usou a equação de Torricelli, é aquela que não envolve o tempo. Aí, quando não envolve o tempo, ó, veja, tem velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento. Então, não tem o tempo envolvido nessa equação. Quando você não tem isso aqui, você usa a equação de Torricelli, que você pode achar a variável que falta. Lembrando que nesses exercícios, muito provavelmente, ou a velocidade inicial ou a velocidade final vai ser zero, né? Quando ele fala, o móvel parte do repouso. Bom, velocidade inicial, zero. O móvel tem uma velocidade e para. Velocidade final igual a zero. Tá? Provavelmente um dos dois aqui vai ser zero. É regra? Não. Ele pode falar, a velocidade inicial do corpo é de 2 metros por segundo e depois a velocidade é de 8 metros por segundo. Tá? Você vai ter que interpretar o enunciado para saber essas velocidades aqui. Essa aceleração aqui pode ser a aceleração do móvel ou pode ser a aceleração da gravidade. Tá? Também tem que interpretar o enunciado para saber o que você coloca no lugar do A. E o ΔX pode também ser um ΔY no caso da queda, né? Porque a gente está usando agora, vai usar bastante o eixo Y para o movimento vertical. Ok. Só nos exercícios que tu deixou, tinha uma do poço, que tinha que ver a profundidade do poço. Daí tinha que usar esse ΔY, já que é da queda do... Esse da profundidade do poço é um exercício extremamente difícil. Tá? Você não vai fazer ele por Torricelli simplesmente. Tá? Porque, veja, enquanto a moeda, o objeto cai, ele tem uma aceleração, que a gravidade puxa ele para baixo. Então ele vai ter um tempo de queda. A hora que o objeto bate na água, ele faz um barulho e o som sobe. Só que o som sobe com velocidade constante. Então você vai ter que misturar essas duas equações, MRUV na queda e MRU na subida. Né? E aí eu faço esse exercício com vocês no atendimento, porque ele é um exercício bem capcioso. Tá? Mas eu não vou fazer eles aqui agora. Hoje a gente vai tratar de casos mais simples. Tá? Tem no YouTube do NEAD, tem um exercício, tem um vídeo sobre a resolução desse exercício. Tá? Se você quiser resolver ele sozinho, você pode assistir lá. Ou na sexta-feira eu resolvo eles com vocês. E sexta-feira passada ninguém apareceu no atendimento. Fiquei aqui que nem um bobão, esperando vocês. Tá? Então, na sexta-feira que vem eu vou perguntar aí para o representante da Pâmela, né, representante, se vai alguém aparecer no atendimento, daí eu vou, senão eu tenho outras coisas a fazer também. Tá? Mas lembre-se que é a última aula antes da sua prova, então é interessante que vocês compareçam. Tá. Tá, o exercício que eu quero fazer é esse aqui. Isso. Então ele está dizendo o seguinte. Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo X com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima? Letra B. Qual a altura máxima alcançada pela bola em relação ao lançamento? E tem um item C que não está aparecendo aqui, que ele pergunta quanto tempo a bola leva para alcançar 5 metros. Tá? Esse item C não está aparecendo, mas a gente coloca aqui. Então, só um pouquinho, deixa eu me achar aqui. Aí. Então vamos anotar lá. Velocidade inicial é igual a 12 metros por segundo. Ele está pedindo quanto tempo. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Sim. Quanto tempo leva para a bola chegar no ponto mais alto? O ponto mais alto
né? Lá em cima. Então veja, a bola sai da mão da pessoa que joga ela para cima com 12 metros por segundo. E à medida que a bolinha sobe, a velocidade diminui. Então ela saiu 12 metros por segundo, daí vai diminuindo 11, 10, 9, 8 e tal. A hora que chega lá em cima, qual é a velocidade? 0. 0. Tá? Então quando chega lá em cima, a velocidade é 0. Quanto tempo leva para que ela chegue lá em cima com velocidade 0? É isso que ele está perguntando. Tá? O item B, ele está perguntando qual é o delta Y máximo, qual é a altura máxima do lançamento, a altura máxima do que a bolinha chega. E no item C, quanto tempo leva para a bolinha passar por 5 metros? Tá? Quanto tempo leva para ela chegar nos 5 metros? Ok? Beleza. Então vamos lá. Bom, a gente lembra da equação da aceleração. Qual é a equação da aceleração? Como que eu calculo a aceleração, Vitória? Delta velocidade por delta tempo. Isso, variação de velocidade por variação de tempo. No caso, a nossa velocidade, nós temos uma velocidade final menos uma velocidade inicial. E o tempo, eu vou colocar só t, porque o tempo é sempre medido a partir do 0 mesmo, né? Aí, isolando o t, eu passo isso aqui para cá, isso aqui para cá, vai ficar t igual a v menos v0 sobre a aceleração. Nesse caso de velocidade de queda, né, velocidade de queda, né? Nós temos uma aceleração que é a aceleração da gravidade. E sempre que a gente falar da aceleração da gravidade, então, gravidade, quanto vale a aceleração da gravidade? Menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? É claro que a gente vai adotar um menos porque está puxando as coisas para baixo, né? E sempre que a gente fala para baixo e para a esquerda, a gente pode associar um sinal negativo. Então tá. Então a velocidade final do objeto que chega lá em cima é 0, vocês já me disseram aí, né? Então vai ser 0, e a velocidade inicial do lançamento é 12. Então vai ficar menos 12 divididos por menos 9,8. Né? Isso aqui vai me dar um tempo de 1,2 segundos. Então, se você lançar um objeto para cima com 12 metros por segundo, ele vai demorar 1,2 segundos para chegar no ponto mais alto. Ok? Senhora, vai ser sempre menos ou só nesse exercício é menos? A gravidade? É. Depende da tua referência. Ah, tá. Nesse caso dá muito menos por causa que tá tendo pro outro lado. Isso, porque eu estou assumindo que a velocidade é positiva para cima, então a aceleração é negativa para baixo. Se eu assumisse que a velocidade é negativa para cima, seria a gravidade positiva para baixo. Tá? Mas vai ser sempre 9,8. Sempre 9,8. Assim, Enem usa 10. Outros vestibulares costumam usar 9,8. O enunciado geralmente traz o quanto você deve usar na sua aceleração da gravidade. Tá? Mas, assim, se ele não falar nada, bom, ele tem que falar, na verdade. Tem que falar. Nós vamos usar 9,8, tá? Com exceção de alguns casos que, tipo, arredonda, sabe? Tipo, 2 metros não vai fazer diferença, então vamos usar 10 que não tem problema. Tá? Mas usaremos 9,8 aqui, tá? E aí negativo ou positivo vai depender da tua referência. Ok. Agora eu preciso saber qual é a altura máxima que ele alcança depois de 1,2 metros, depois de 1,2 segundos para chegar nessa altura máxima. Eu posso usar a equação horária, mas eu posso usar a equação de Torricelli. Eu vou usar a equação de Torricelli por quê? Primeiro que é para a gente praticar, e segundo, vamos imaginar que eu cheguei nesse valor aqui, mas está errado esse valor. Aliás, não é que está errado, mas
Sabe aquele efeito cascata, que se você erra o primeiro, você vai errar o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, não vou confiar nesse primeiro resultado. Vamos usar a equação de Torricelli para fazer o segundo, que daí a gente acaba praticando também essa equação de Torricelli. Tá? Vamos achar lá. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta Y. Tá? Lá no topo, a velocidade é 0. Então, a velocidade final é 0. A velocidade de lançamento é 12. Mais 2 vezes, quanto vale a gravidade? Menos 9,8. Vezes ΔY, que é, bom, a altura máxima que o objeto pode alcançar. Esse 12 ao quadrado, que está mais, né, passa para o outro lado, menos, tá, menos 144. É igual 2 vezes 9,8, 16, vai 1, 18, 19, 19,6, negativo, certo? Vezes ΔY. Esse 16,9 está multiplicando, passa dividindo, vou ter menos 144, divididos por menos 19,6, igual a ΔY. Posso cortar esses dois sinais de menos, o que vai me dar uma altura positiva, que faz muito sentido com o que o nosso exercício está dizendo. Então, isso aqui vai dar 7,3 metros. Então, a altura máxima do objeto, 7,3. Tranquilo até aí? De boa, né? Ok. Então, item B, 7,3. Agora, nós precisamos fazer o item C, que é... Bom, a bolinha ela sai da mão da pessoa aqui, né? E daí ela sobe, chega lá em cima, a velocidade igual a 0 e a altura 7,3 metros. Mas ela passa pelo 5 na subida e daí ela começa a descer. E passa pelo 5 na descida também. Então ela passa pela marcação de 5 metros duas vezes, uma na subida e uma na descida. E o enunciado está perguntando quanto tempo leva para ela passar pelos 5 metros? Tá? Essa é a pergunta do enunciado. Então nós agora vamos obrigatoriamente precisar usar aquela equação do MRUV. Tá? Y igual a Y0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembra dela? A gente tinha usado o X, mas né, X é na horizontal, agora estamos usando o Y porque é na vertical. Bom, se eu quero saber... vamos passar aqui, né? Primeiro esse ΔY para cá, esse Y para cá vai ficar ΔY. Tá? E o ΔY que eu quero saber é os 5 metros. Quanto vai demorar para passar pelos 5 metros. Né? Então, ΔY é igual a 5 metros. Então eu vou colocar 5 aqui. Vou colocar 5 aqui. Tudo bem? Igual. Qual que é a velocidade inicial, Natália? É 0. Não. Aqui, ó. Velocidade inicial. A final é 0. Né? A inicial é 12. Então, 12 vezes T menos, no lugar de mais, né? Só que no lugar de A eu vou colocar menos G. Então, é menos 9,8. Menos 9,8 vezes T ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E aí, aqui no lugar de 9,8 sobre 2, eu vou colocar 4,9. Tá? Então, reorganizando esse negócio, isso aqui vai ficar menos 4,9 T ao quadrado, mais 12T, aí o 5 passa para o outro lado, menos 5 igual a 0. Tudo bem? Menos 4. Tá. E agora eu vou multiplicar isso aqui por menos 1,
Só porque o meu primeiro termo, ele está negativo. Eu não gosto do primeiro termo negativo, eu quero ele positivo. Então vai ficar 4,9 t ao quadrado menos 12t mais 5 igual a zero. Tá? Eu só mudei o sinal de todo mundo. Isso aqui o que é? Uma equação de segundo grau. Tá? Eu preciso resolver essa equação de segundo grau. Augusto, você sabe dizer para mim quanto vale A, B e C dessa equação de segundo grau? 4,9t ao quadrado menos 12 Calma. 4,9t. Desculpa, 4,9. Porque o A é o termo que acompanha t ao quadrado. Então, 4,9. Isso. menos 12 Isso. e 5. Show de bola. Tá. E você também lembra qual que é a equação que a gente usa para resolver a equação de segundo grau? Qual a formulazinha que a gente usa? Uma formulazinha de Bhaskara? É isso. Você lembra como que é? Ah, eu não lembro de cabeça. Tá. Não lembro de cabeça. Vou lembrar de joelho, então. Não, vamos lá. Vai ficar T é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. Né? É claro que esse delta não é aquele mesmo delta de variação, né? É só uma letra que a gente usa para colocar aqui dentro da raiz. Tá? Sobre 2 vezes A. E aí quem é delta? Vai ser B ao quadrado menos 4A vezes C. Lembrou? Show. Agora Sim. A gente substitui A, B e C nos seus respectivos lugares. Então, para achar o T, eu vou fazer... vamos começar calculando delta aqui, né? Calculando delta. Então, delta vai ser menos B, B ao quadrado, ou seja, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A. A é 4,9. Vezes C, que é 5. Isso. Delta vai ser 144 menos 4 vezes 4,9 vezes 5. 98. Então, vai dar 46, né? 46, show de bola. Então, delta vale 46. Vamos voltar aqui, a gente faz T igual a menos B. Quanto mesmo? Menos 12. Então, vai ficar menos 12, mais ou menos, raiz de 46 sobre 2 vezes o A, que é 4,9. Então, T igual a 12, mais ou menos, raiz de 46. Aqui é menos, né? 6,78. 6,78 sobre 9,8. Tá? Aí aqui a gente vai usar o sinal de positivo e depois o sinal de negativo. Então, para usar o sinal de mais, vai ser 12 mais 6,78 divididos por 9,8. E aí depois a gente usa o sinal de menos, que é 12 menos 6,78 divididos por 9,8. Você pode fazer essas continhas aí e você vai achar dois resultados. O primeiro valor é de... usando o sinal positivo. Isso. Usando o sinal positivo, você tem 1,91 segundos. E usando o sinal negativo, você vai ter 0,53 segundos. 0,53 segundos. Tá? Tudo bem? O que significa que, né, na subida, depois de 0,53 segundos, ele passa por 5 metros.
Tá? Passou por 5 metros. Daí fez a voltinha, caiu depois de 1,91 segundos do lançamento, né? Ele passa pelo 5 de novo. Tá? Então esse exercício, ele é bom, não é difícil, ele é bem fácil, na verdade. Só talvez vocês, quando chegar aqui na parte de equação de segundo grau, pode pensar, não, será que a equação de segundo grau é mesmo, tá? Então você vai ter 2 valores pro t, ok? Então, se você não sabia usar a equação de Bhaskara, se acostume que a gente vai ter bastante aqui. Dúvidas aí, gente? Show de bola. Nada mais a declarar, vamos adiante. Tem uma questão também que tu botou lá nas atividades que pedia quando alguma coisa lá passava pela origem. Aí é só trocar por 0? A distância? O delta. Tem que ver o enunciado, porque tem que dar uma olhadinha. Quando passava por 5, daí a origem seria por 0. Então, mas eu não sei se o exercício está pedindo a mesma coisa, sabe? Tem que dar uma olhada no enunciado. Se você lembrar dele, me fala aí que a gente... Tá, no atendimento, então daí a gente vê se... Você que sabe. Tá. Então vamos adiante. Tá, então aqui o movimento ele foi apenas em uma dimensão, foi apenas na vertical. E a gente já estudou o movimento horizontal anteriormente. Tá? Aqui, por exemplo, foi um outro movimento aqui. Tá? Então aqui a gente está tratando os movimentos independentes. Né? Todos esses casos. Agora a gente vai analisar o movimento em 2 dimensões, ou seja, um movimento bidimensional. Tá? Só um pouquinho. Dá vontade de espirrar. Então vamos lá. O movimento oblíquo, o movimento parabólico, lançamento parabólico, como você queira chamar, ele é quando você lança um objeto, né, para cima e para frente ao mesmo tempo. Então ele vai ter 2 velocidades, uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. E essas velocidades, elas são independentes. Tá? Ou seja, esse vetor, vou pegar aqui, esse vetorzinho velocidade V0 aqui, ó, ele tem um ângulo com o eixo X positivo aqui, tá? Tem um ângulo de inclinação aqui. E esse vetor, ele pode ser decomposto em 2 partes. Um V0x, esse V0 ele pode ser composto em V0x e V0y, tá? Onde V0x é a componente horizontal dessa velocidade e V0y é a componente vertical dessa velocidade. E essas 2 partes da velocidade são independentes, ou seja, não faz diferença qual a altura que esse objeto está, a velocidade horizontal, o quanto ele vai andar para frente, não depende da altura. Tá? Inclusive, nós podemos separar isso em 2 movimentos. Um movimento horizontal, que vai ser o MRU, velocidade constante, e um movimento vertical, que é o MRUV, cuja velocidade vai variar. Então aqui a gente vai ter na horizontal sempre velocidade constante. Então veja o tamanho da flecha aqui na horizontal, né? É pequenininha aqui, é a mesma aqui, é a mesma aqui, é a mesma aqui, é a mesma aqui. Então, independente do lugar onde você está, onde o objeto está, essa velocidade horizontal é a mesma. Enquanto que na vertical, essa flecha aqui, ó, é maior na hora do lançamento. E aí, à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo. Inclusive, quando ela chega lá em cima, no topo, a velocidade é 0. Né? E aí ela começa a cair e muda o valor da velocidade, né? Vai, inclusive, mudar, ficar negativo e aumentando à medida que o objeto vai caindo. Então, veja, na horizontal, MRU, velocidade constante. Na vertical, MRUV,
A aceleração, inclusive, sempre para baixo, aceleração negativa, fazendo que a velocidade mude o sentido, né, quando ela está no ponto mais alto lá. Tá? Então vai subindo, a velocidade vai diminuindo à medida que sobe e aumentando à medida que desce. Tá? Eu acho isso meio lógico. Tá? Não sei se para vocês é tão lógico, mas qualquer coisa, pergunta aí. E quando você lança um objeto com uma determinada velocidade inicial a um determinado ângulo, bom, uma hora ele cai, né? E ele vai cair numa distância que a gente vai chamar de alcance. Tá? Esse alcance aqui, o slide, a transparência está chamando de R, mas eu posso chamar isso aqui de X máximo. Bom, a letra, como a gente já discutiu, é o que menos importa. E o tempo que esse objeto fica no ar, eu vou chamar ele de tempo de voo. Tá? Então, quando o enunciado trouxer esses termos, a gente precisa saber o que é. Bom, o que é? Quando você lança o objeto a um determinado ângulo, a partir do eixo X aqui, ele vai cair mais perto ou mais longe, dependendo do ângulo. Tá? Então, imagine que se o teu ângulo de inclinação for 0, o objeto vai cair muito perto de você. E se você colocar o objeto diretamente para cima, a 90 graus, ele vai cair exatamente no mesmo lugar da onde ele foi atirado. Então o alcance também vai ser 0. Tá? Como você jogou ele para cima, ele vai cair. Qual a distância que ele percorreu horizontalmente? 0. Tá? E aí você vai variar, então, de um alcance 0 até um alcance máximo. E esse alcance máximo acontece quando o ângulo de inclinação é de 45 graus. Tá? Quando você está brincando com a mangueira d'água no jardim, você pode perceber, né? Você, dependendo do ângulo de inclinação, a água vai cair mais perto ou mais longe. Mas com certeza, quando ela estiver a 45 graus, vai ser a maior distância que a água vai alcançar. É claro, com a velocidade inicial sendo sempre a mesma, né? Então, com 45 graus, você tem o alcance máximo, tá? Ok. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ele diz o seguinte: a figura mostra um navio pirata a 560 metros de um forte que protege a entrada de um porto. Um canhão de defesa, situado ao nível do mar, dispara balas com velocidade inicial 82 metros por segundo. Qual o alcance máximo da bala e qual a diferença entre o alcance máximo e o navio? Como que a gente faz para usar o alcance máximo? No Moodle, não está aqui nas transparentes, mas no Moodle, aqui, tem esse gifzinho aqui do cara lançando a bola na cesta, e tem uma equação aqui. Tá? Essa equação é a equação que descreve que nos proporciona o alcance máximo, aquele R. Tá? Então eu vou copiar esse R ali. Tá? Bom, eu chamei de R, mas eu posso chamar de X máximo, enfim. R igual a V0 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes θ sobre G. Tá? Essa é a equação que a gente vai usar. Qual o alcance máximo? Bom, o alcance máximo depende de duas coisas: da velocidade inicial do lançamento e do ângulo de inclinação do lançamento. Sabendo essas duas coisas, fica fácil. Então, R é igual a velocidade do lançamento, 82 metros por segundo. Não esquece de colocar o quadrado. Seno de 2 vezes. Para o lançamento ser o alcance máximo, qual é o ângulo? Qual é o ângulo, Rafael? Rafael. Não consegui pegar a sua, peraí. Tá. Então, Eric, ajuda aí, Rafael, por favor. Qual o ângulo que eu devo usar aqui para o alcance máximo? Pode só mostrar o exercício rapidinho, para ver?
É 45 É que não graus? faz diferença. Isso, não faz diferença. O alcance máximo é sempre com 45 graus. Tá? Isso aí. Obrigado, Matheus. Por 45 graus, por quê? Vocês lembram lá da matemática, lá a professora dizendo que o valor de a função seno e cosseno, ela só vai variar entre -1 e +1. E esse valor só varia de -1 até +1. Você não vai ter o seno de um ângulo que vai dar, sei lá, 1,8. Tá? É sempre -1 ou +1. Tá? Inclusive, o valor máximo do seno acontece quando? Quando o ângulo é de 90 graus. E para eu ter 90 graus no lugar, nessa lacuna aqui, né, o ângulo só pode ser de 45. Tá? 2 vezes 45, 90. 2 vezes qualquer outra coisa não vai dar 90. Tá? Então, o ângulo vai ser sempre de 45 graus para o lançamento. E também porque, quando você divide ali, né, o ângulo de 90 graus em 2, você vai dividir a velocidade exatamente na metade, né? Exatamente na metade. A proporção da velocidade que faz com que a água vá para frente e faz com que ela vá para cima é igual. Isso faz com que o alcance seja máximo. Beleza. Aí divididos por G, que é 9,8. Eu não vou colocar negativo aqui, porque senão meu alcance vai ficar negativo, então fica meio estranho. Mas, e a gente está partindo do princípio que para frente é sempre positivo. Tá? Então, R igual a 82 ao quadrado. Vamos lá. 82 ao quadrado, 6.724 vezes seno, aí aqui vai dar 90, né? E eu já falei para vocês aí, o seno de 90 é 1. Se vocês não acreditam, coloca 90, é 1. Tá? Então, vezes 1, que é a mesma coisa. Aí divididos por 9,8. Então vai dar 6.724 divididos por 9,8. 686. Né? Então, o alcance máximo é de 686 metros. Ok? Dúvidas? Tranquilo, né? E aí o exercício também pede qual a diferença entre o alcance máximo e o navio. Bom, se o navio está 560 e você alcançou 686, vamos colocar aqui o delta x é igual a 686 menos 560. Delta x igual a 126 metros. Então, você não acertou o navio. Você jogou a bala mais longe do que era necessário. Aí aqui traz uma figura que te dá 2 valores de ângulos possíveis para você acertar os 560 metros. Tá? Claro, além de mirar horizontalmente na direção certa, você tem que se importar com o alcance dele, ok? Então, se você quiser fazer essa tentativa, né, pega ali 82 metros, aí faz o seno de 2 vezes 27 e você vai chegar no 560. Dúvidas aí? Não? Tranquilo, né? Beleza. Esse aqui, 36 graus. Esse. Então diz assim: um infeliz formado em física atira um projétil ao ar com velocidade inicial de 24,5 metros por segundo, a 36,9 graus acima da horizontal. Encontre o tempo total que o objeto permanece no ar e a distância horizontal total. Para esse exercício, vamos então anotar aqui as nossas informações. Velocidade
inicial, 24,5 metros por segundo. O ângulo θ é de 36,9 graus. Eu quero saber quanto tempo é o tempo de voo, né? E qual o alcance máximo, x máximo. Tá. Isso aí. Então, eu vou pegar aquela equação genérica do MRUV, y igual a y0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. E como a gente... Vamos fazer assim, Maria. Tá. Ele está perguntando aqui, ó, encontre o tempo total em que o objeto permanece no ar, ou seja, o tempo de voo. Se eu estou falando do tempo de voo, né, novamente, esse aqui vai virar um ΔY, o objeto sai de um ponto, sobe, desce e volta para o mesmo ponto. Quanto valeu ΔY? 0. 0. 0. Ok, então no lugar de ΔY eu vou colocar 0, já vou colocar aqui. Igual. V0T. Mas veja, tem um ângulo, tem uma inclinação aqui, né? Isso aqui é V0. E eu estou preocupado com o movimento vertical. Tá? Movimento vertical. Então, não é toda a velocidade que me interessa, é apenas a componente vertical desta velocidade. Sim? E como eu faço para achar... deixa eu ver quem que está aqui. Ai, Brian, você está por aí? Como eu faço para achar a componente vertical dessa velocidade V0 aqui? Lembra da decomposição de vetores? Como eu faço para achar a componente vertical desse vetor? V0. Isso mesmo. Eu não falei nada. Tô esperando. O Brian tá dormindo. Eu vou dar falta para ele aqui, já que ele não tá participando da aula. Nicolas, sabe me dizer qual a componente vertical desse vetor V0? Não sei, senhor. Você sabe que esse vetor V0 ele tem uma inclinação, então ele não está sobre o eixo X e também não está sobre o eixo Y. Ele tem um pouquinho de cada, certo? Tá. Esse vetor preto aqui, ele está oposto ao ângulo ou está adjacente ao ângulo? Tá oposto. Oposto. E no cateto oposto a gente usa seno ou cosseno? Seno. Seno. Então significa que a componente vertical dele vai ser V0 seno desse ângulo. Lembra lá da decomposição de vetores? Sim, entendi isso. Exatamente. Show. E ainda falta um T aqui para a gente multiplicar, né? Então vezes T. Aí mais a T ao quadrado sobre 2. Por que eu decompus esse vetor aqui? Porque eu quero saber só o quanto ele vai para cima, não quero saber o quanto ele vai para frente. Tá? Então tem que separar os movimentos, porque eles são independentes. Tá? Então por isso que eu tenho que separar esses dois movimentos. Show. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu estou procurando o quê? A minha incógnita é essa aqui, ó, T. Tá? Então vamos isolar essa incógnita. Como que eu faço para isolar isso? Ó, tem T no primeiro e tem T no segundo. Então coloca o T em evidência, vai ficar T igual a 0 igual a T, o T multiplica V0 seno θ, e o T também multiplica a T sobre 2. Tudo bem? Ou alguém não entendeu? Não, eu entendi isso. O T não só não multiplica a velocidade inicial e o seno? Mas aqui também, ó. Não está multiplicando... É verdade, T ao quadrado. Ele é ao quadrado, exatamente. Tá? Show.
Beleza. E se você fizer assim, ó, né, você vai chegar de novo em TV0 seno θ, que é essa primeira parte, e aqui a t ao quadrado sobre 2 de novo. Tá? Show. Ixi, acho que eu fiz... Ah, não, tá certo. Para você solucionar essa equação, para isso aqui ser zero, tem duas soluções. Uma que é a solução trivial, onde que t igual a zero. Bom, se t igual a zero, essa igualdade é verdadeira. A outra solução é quando V0 seno θ mais AT sobre 2 é igual a zero. Qualquer uma dessas duas soluções me dá um resultado igual a zero. Tá? Mas a primeira solução, quando t igual a zero, é a solução trivial. É aquilo, tipo, bom, t igual a zero, quer dizer que o objeto nem saiu do ponto de partida dele. Né? Então, obviamente, o alcance é zero. Né? Então, o que nos interessa é essa outra solução, que não é a solução trivial. Agora, eu preciso isolar o t. Né? Então, vamos fazer o seguinte, esse V0 seno θ passa para o outro lado mais... Então vai ficar, tá menos, passa mais. E no lugar de A, eu vou substituir por menos G. Né? Lembra que a gravidade é sempre negativa. Então vou ficar aqui ó, com menos GT sobre 2, e esse termo que passa para o outro lado fica menos V0 seno de θ. Né? Aí você tem um sinal de menos aqui, e um sinal de menos aqui já cancela. Tá? Isolando t, eu tenho t igual a V0 seno de θ, duas vezes, né? Duas vezes, divididos por g. Então, agora só substituir os valores que a gente tem, duas vezes, qual que é a velocidade inicial? Eu nem lembro. 24, já te respondo, só um pouquinho. 24,5, né? 2 vezes 24,5, seno, qual é o ângulo? 36,9. Divididos por 9,8. O tempo vai ser, você vai achar esse tempo aí igual a 3 segundos. Tá? 3 segundos. Tudo bem? Não? O que aconteceu, Ivo? Uma loucura só, misturou, meu Deus, misturou tudo e aí, meu Deus. Não misturei nada não, tá tudo no seu devido lugar. Claro que sim, do nada virou, do nada, nossa senhora. Mas eu entendi o que aconteceu, só eu, sabe aquele momento que eu não faria isso sozinho? Ah, não, mas não é pra fazer sozinho agora. Agora é pra você entender, depois você vai precisar... Não, eu entendi o que aconteceu, só não entendi o que aconteceu. Mas eu entendi. Perfeito. Tá parecendo aquele carinha do jogador do Santos lá. Eu não entendi muito bem de onde é que saiu o G. A aceleração, né? Que aceleração que é essa quando a gente trata do movimento vertical? É a aceleração da gravidade. E ela está sempre direcionada para baixo. Por isso, menos G. Sim? Tá, entendi. Tá? Então, daqui, ó. Essa aqui é a equação genérica. Bom, aqui vocês tem que saber de onde veio, né? Da equação do MRUV. Aí, o delta virou um delta Y. Só que, para eu saber o tempo de voo, é o tempo que ele demora para sair de um lugar e voltar no mesmo lugar. Por isso, o delta Y é zero. Tá? Aí, acontece que a velocidade ela tem uma componente vertical e uma horizontal. Mas a horizontal não me interessa. Eu estou preocupado com o movimento vertical. Por isso, apenas a parte vertical do movimento da velocidade está aqui. Né? Por isso, vezes o seno de θ. Aí é uma questão apenas matemática que eu vou isolar o t, certo?
Aí para isolar o t, para essa igualdade aqui, ó, para essa igualdade ser verdadeira, tem dois jeitos. Ou t igual a zero, ou essa segunda parte é igual a zero. Bom, mas quando t igual a zero é antes do lançamento, né? Ou no momento do lançamento, não me interessa. Eu vou ficar preocupado com essa segunda parte, né? Então, essa parte em verdinho aqui, né? Esse segundo termo tem que ser igual a zero. Né? Aí eu isolei substituí A por G, porque a aceleração é a aceleração da gravidade, e achei o tempo. Bom, aqui é só álgebra, né? Daqui para baixo é só álgebra. Isolando o G, isolando o T. Tá? Chegamos em 3 segundos. Professor, e sempre que o exercício pedir quanto tempo o objeto ficou no ar, tem que fazer isso? Não, sempre. Sempre não é uma palavra muito boa para você usar. Se a gente generaliza, fica mais fácil. Claro, você vai ter que todo exercício interpretar. O que o exercício te dá e o que ele te pede. Tá? Aqui ele está pedindo o tempo de voo. Tem um exercício, inclusive, na lista, que ele lança um objeto e o objeto cai em cima de uma caixa. Então, o delta Y, por exemplo, não vai ser zero. Tá? O tempo de voo é o tempo que ele demora para sair, passar pela altura máxima e voltar até um determinado delta Y ali. Tá? Essa questão de você decompor a velocidade sempre vai acontecer. Sempre vai ser a velocidade que você tem, você vai ter que decompor ela em parte em X e parte em Y. Né? Se você estiver analisando o movimento horizontal, vai ser a componente horizontal da velocidade, V cosseno θ. Nesse caso nosso, é a componente vertical da velocidade, então V seno θ. Isso sempre vai acontecer assim. Tá? Agora, veja que o exercício passado a gente solucionou o tempo usando uma equação de segundo grau, usando a equação de Bhaskara. Veja, posso usar a Bhaskara para fazer isso aqui? Posso, mas eu acho assim mais simples do que usar a equação de Bhaskara. Tá? Ó, isso aqui é uma equação de segundo grau. Tá? Opa, aqui. Peraí. Aqui, ó. Posso usar a Bhaskara para solucionar isso aqui? Posso, mas eu acho que assim é mais simples. Tá? Mas se você quiser fazer por Bhaskara aqui, fica à vontade. Tá? Então, sempre vai cair numa equação de segundo grau? Sim. Quando você tiver que achar o tempo, sempre vai cair numa equação de segundo grau. Tá? Agora, como você resolve ela, daí eu deixo para você. Show. Então, quanto tempo o objeto fica no ar? 3 segundos. Qual a distância horizontal? Bom, essa aqui é fácil. Tá? A distância horizontal é aquela lá. R igual a V0 quadrado seno de 2θ sobre G. Tá? R igual a V0 é 24,5 seno de 2 vezes θ. O ângulo é de 36,9. Tá? Sobre a gravidade, que é 9,8. Tá? Essa aqui não tem muito segredo. R igual, só também usa a calculadora e você vai chegar num valor de 58,81. Tá? Dúvida nessa segunda parte? Essa segunda parte é mais tranquilinha. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Se o objeto percorre uma linha reta sem parábola, o T seria a todo momento zero, mas ainda assim haveria deslocamento. É que se ele percorre uma linha reta sem ser uma parábola, você não tem um movimento acelerado, é apenas um movimento retilíneo. É o movimento de um trem andando no trilho. Realmente, não é uma parábola, é uma linha reta. Mas não tem por que você usar a aceleração para esse movimento. Não sei se, deixa eu ver. Já sai de uma altura e uma pessoa de início. Podemos considerar a pessoa com tempo T, mas quando o objeto cai na Terra, considerando o tempo. Meu Deus. Se o objeto sai da altura de uma pessoa, no início podemos considerar a pessoa como T igual a zero. Tá. Quando o objeto cai em terra, considerando o terreno plano, o T seria negativo? Não, o T nunca vai ser negativo.
né? Você pode considerar que a altura, por exemplo, se você está em cima de algum lugar e aí lança o objeto e o objeto cai e continua caindo, ele está abaixo da onde você lançou ele. Aí sim, a tua altura vai ser negativa, mas o tempo, de forma alguma, o tempo vai ser negativo. Tá? Não sei se entendi direito essa tua pergunta, mas o tempo não pode ser negativo, não. Tá? Eu acho que esse T que ele quis dizer é o deslocamento, não tem. Deslocamento pode ser negativo, deslocamento vertical, como eu falei, né? Se você está num precipício, você joga um objeto, esse objeto vai subir, ele vai descer para a altura da onde você lançou ele e vai continuar caindo. Aí o deslocamento é negativo. Inclusive a gente vai fazer um exercício que o deslocamento é negativo. Inclusive agora. Tá? Quer ver? Vamos pegar esse aqui. Tá dizendo aqui, um corpo num... Nossa, é em inglês, que bacana. Olha lá. A motocicleta tá rodando... Deixa eu ver aqui, tá escrito aqui. Aí tem um precipício, né? Na hora que nesse ponto aqui em que a roda se descola do chão, né, do solo, a velocidade é de 9 metros por segundo. Encontre a posição da motocicleta e a distância do precipício depois de 5 segundos de deixar esse pedaço aqui. Tá? Então, a moto ela tem uma velocidade de 9 metros por segundo. Responda para mim então, Pamela. Depois de meio segundo, qual a velocidade horizontal da moto? Espera aí, não entendi nada. Volta um pouquinho. Tá, imagine que o cara está se suicidando aqui, tá? Show. Entendeu? Sim. Beleza. A velocidade dele nesse ponto onde a roda se descola do chão é 9 metros por segundo. Tá bom. Depois de meio segundo, qual é a velocidade horizontal? Ele vai ter andado metade de 9. Lembra que eu falei da independência dos movimentos? Lembro. Isso. Então, na horizontal, MRU, velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, e aqui é 9, aqui vai ser? Jesus amado. Peraí. Quanto ele andou? Não quero saber quanto ele andou. Quero saber qual a velocidade. Tá? Se jogou aqui do precipício com uma velocidade de 9 na horizontal. Se tiver precipício ou se não tiver precipício, não faz diferença. Ele continua com 9. Continua com 9. Tá, ok. Tá? Então, a velocidade dele depois de meio segundo é 9, depois de um segundo é 9, depois de uma hora vai ser 9. Tá? E ele não vai acelerar daí? Oi? Não? Tá, ok. Porque é horizontal, né? Ele acelera vertical. Show. Isso, ele acelera só na vertical. Maravilha. Beleza, é isso mesmo, a independência dos movimentos, isso é importante. Aí, beleza. Então, depois de meio segundo, a velocidade é 9. Agora, quanto ele se deslocou? Agora eu quero saber do X. Tá? Vamos fazer aqui. Quanto ele se deslocou? Então, eu vou usar o quê? X igual a V vezes T, porque é o movimento velocidade constante. Né? Então, X vai ser a velocidade... Peraí. Oi. Por que V vezes T? Porque na horizontal nós estamos analisando o movimento sem aceleração, MRU. Tá. E essa é a equação do MRU, X igual a VT. Vai subir a distância. Isso. Beleza. Delta X sobre delta T. É a mesma coisa, né? Só que eu escrevi de outra forma. Então, X igual a VT. Só que essa velocidade, veja, que é apenas a componente X da velocidade. Tá? Nesse caso, a componente X da velocidade, por coincidência, é a velocidade inicial.
que não tem um lançamento, ele não se joga para cima, entendeu? Naquele exercício anterior, tinha que decompor em componente X e componente Y. Aqui, claro, também tem que decompor em componente X e Y. Só que, por coincidência, que ângulo que é esse aqui? É 0, né? Então, não preciso necessariamente decompor a velocidade, porque a velocidade, a componente horizontal da velocidade é o próprio 9. Se quiser fazer, faz aqui, né? Vx é x igual a v cosseno de θ vezes t. X igual a v. Quanto que é o cosseno? Que ângulo que é esse? Que ângulo que é esse aqui? 0. Então vai ser cosseno de 0 vezes t. Vamos substituir esses valores aqui, né? X v é 9. Cosseno de 0 é 1 vezes 0,5. Né? Então vai ser x igual a 4,5 metros. Tá? Por que eu tenho que decompor o vetor? Porque lembre-se que a velocidade inicial ela sempre tem um ângulo de inclinação. Aí eu vou pegar a parte x para analisar o MRU e a parte y para analisar o MRUV. Mas nesse caso, o ângulo de inclinação é 0, então a velocidade é o próprio 9. Tá? No caso do jogador de beisebol lá, esse aqui, ó. Esse aqui. Qual é a componente horizontal dessa velocidade? É 0. A componente vertical é o que me importa. Então, fiz a decomposição? Fiz, né? Mas ela não aparece explicitamente porque a gente já só analisa eles por separado. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos fazer isso aqui, depois eu leio o teu coisa ali, tá, Eric? Só um pouquinho. Beleza? Até aqui, então. Depois o cara pegou e se jogou aqui no precipício, né? Então, o deslocamento X aqui foi de 4,5 metros. Né? E ele também caiu uma determinada altura aqui. Que determinada altura que ele caiu? Bom, agora a gente vai analisar em separado. Apenas o movimento retilíneo uniformemente variado ou aquele movimento que tem a aceleração. Né? Aí a gente pega lá y igual a y0 mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. E lembrando que esse v0, ele vai ter que ser quem? v0y, apenas a componente vertical dessa velocidade. Tá? Então vamos lá. Daquele mesmo jeito, né? Passa o y para cá, isso aqui vira ΔY. Essa aqui é incógnita do exercício. Ele está perguntando qual é a posição dele. Eu quero saber quanto ele caiu depois de meio segundo. Tá? Qual é a velocidade? Agora, vamos ver, pegar uma vítima aqui. Jadna. Qual a componente vertical dessa velocidade inicial aqui? Zero? 0, né? Porque se ele está se jogando a partir do precipício, no momento em que a roda deixa o solo, a velocidade vertical é 0. Ah, faz sentido, viu? Não faz sentido. A velocidade vertical é 0. Aí ele começa a acelerar, né? 1, 2, 3, 4. Claro, negativo, né? Porque está indo para baixo. A velocidade começa a aumentar. Tá? Mas a velocidade inicial é 0. Ou, se você quiser, você pode dizer que isso aqui é V0 vezes o quê? Vezes o seno de 0. Porque não é assim que a gente decompõe em componente vertical. Só que daí você sabe que o seno de 0 é 0. Então, de qualquer forma, isso aqui vai dar 0. Vezes t, né? Mais até ao quadrado sobre 2. Só que lembre-se que no lugar de A nós colocamos menos G. Menos G t ao quadrado sobre 2. Ou resumindo, vamos fazer assim, delta y é igual a menos G t ao quadrado sobre 2. Tá? Tudo bem? Tá. O que a gente precisa achar mesmo?
o ΔY. Bom, então é só isolar, só substituir. ΔY igual a menos 9,8 divididos por... Vamos substituir aqui, né? 9,8, T é 0,5 segundos, né? Depois de 0,5 segundos, onde ele vai estar. Bom, só usar a calculadora e chegar no valor de... montão. 4,9. Menos 4,9. Por que menos? Porque ele está descendo, né? Tá indo para baixo. Sim ou não sim? Beleza. Esse ΔY é a altura, então ele caiu 4. Uhum. Ah, tá, ok, entendi. Isso aí. Show. Isso aí, né? Daí ele andou também, tipo, pra frente. Ele andou um pouco pra frente e caiu isso aí. Ei, isso aqui não dá 4,9, eu peguei o valor errado. Sim, ele andou um pouco para frente, quanto? Deixa eu pegar o valor, porque eu peguei o do exercício errado aqui. Daí o primeiro cálculo é quanto ele foi pra frente e o segundo quanto que ele foi pra Pra baixo. baixo. Isso, exatamente. E deu pra frente é mais fácil por causa que é horizontal. Aham. Daí quando é vertical, complica porque tem que usar a aceleração. Eu acho que eu entendi, então. Pra frente é constante, né? Isso, Daí mais Isso. tranquilo. Aham. show de bola. Tá, só que não deu 4,9. Deixa eu pegar o valor correto. Só, esse movimento de ser para frente ser constante, a gente leva em conta para facilitar os cálculos, porque não seria, né? Sim, ele é constante. Não é para facilitar os cálculos, é a realidade. Claro, você está desconsiderando a resistência do ar. Ah, Mas- tá. Entendi. Tá? Beleza. Olha, uma coisa que eu também fiquei em dúvida. Aqui tu usou para saber o horizontal, tu usou a MRU. No outro exercício, tu usou aquela outra fórmula, mas pediu a distância horizontal. No outro era vertical mesmo. Qual Né? exercício? No último que a gente fez, tu pediu a distância horizontal total. Uhum. Ah, porque daí usou usou isso aqui, peraí. Peraí só um pouquinho. Essa formulazinha aqui, né? Sim, por que ali a gente usou essa ali, nessa aqui a gente usou a MRU? Tanto faz. Pode usar as duas. Ah, bom, senhor. Nossa, eu fiquei muito confusa, porque daí no início tu explicou que quando é X usa MRU e quando é Y já usa aceleração. Então é a mesma coisa. Não, é que assim, ó, na verdade ele tá pedindo aqui, ó, o ponto. A Tá? distância, sim. Então, não é que o ponto é a distância. Ele está pedindo o ponto, e para dizer o ponto, eu preciso de uma coordenada X e uma coordenada Y. E enquanto, nesse exercício aqui, por exemplo, do navio, ele está pedindo só a coordenada X. Tá? Então, por que eu usei os dois aqui? Tudo bem, pode usar, só um pouquinho. Pode usar a primeira parte para usar o... Oi? Nessa primeira parte você pode usar o MRUV e na segunda parte pode usar o MRU. Essa do R, né? R quadrado. R igual a V0 quadrado. Pode ser também. Ah, tá. Então, tá. Entendi. Então eu posso usar qualquer uma das duas em qualquer Por caso. Desses assim. Só por Sim. X. Onde dá pra usar MRU, eu posso usar ou MRU ou esse outro cálculo, isso. Isso, só não esquece que quando você vai usar o MRU, você tem que decompor a velocidade. Quando você for usar essa formulazinha do R, não, usa a velocidade toda. Entendeu? E aí, no Y é só com aceleração. Isso. Quando tem Y, não usa isso aqui. Tá? Tá, quando é Y é só MRUV. Isso, exatamente. Tá. Ô, Sor, Oi. eu preciso sair que meus pais vão no restaurante almoçar, daí eu não tenho o 3G. A aula tá sendo gravada pra eu ver depois, senão eu peço pra alguém. Tá sendo Eu gravado. A Pamela tá gravando, Pamela? Tô gravando, gente. Tá, show de bola. A Pamela é Perfeito incrível. daí, obrigada. Valeu. Só deixa eu ver uma coisa, porque eu não sei se esses valores aqui estão corretos. 4,5. Deixa eu pegar aqui. É o 3,6. Não, tá certo. Ou não.
Não, tá errado aqui, ó. O Y não vai dar 4,9, não. Vai dar 1,2. Eu sabia que tava errado. Tá? Isso aqui, ó. É 1,2. Eu peguei o resultado do outro exercício. Só para conferir aqui com vocês, né? Ó, 0,5 ao quadrado. Não, é 0,5. 0,5 ao quadrado. Aí vezes 9,8. Aí divididos por 2. Dá 1,2. Tá? Só corrige para mim esse último valor aqui. Tá? Então ele andou para frente 4,5 e caiu 1,2. Esse é o ponto. Tá? Mas a pergunta de vocês eu acho que era com relação a esse 4,5, né? Vamos achar o 4,5 aqui, ó. V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. É isso, né? É isso? Acho que sim, senhor. Mas entendi o que você quis dizer. Só que aqui, ó, não dá para fazer, sabe por quê? Qual que é a velocidade inicial? 9. Seno, qual que é o ângulo de lançamento? É 0. Como que você vai fazer 2 vezes 0 aqui? Vai dar 0. Então, Entendi. tudo isso aqui vai dar 0. Tá, entendi. Então usa essa ali quando tem uma determinação. Diferente de 0, porque senão não faz sentido. Aí quando só quer saber a horizontal mesmo, daí usa MRU. E só quando o R lá, o alcance, é só quando ele vai fazer um movimento parabólico. Primeiro tem um movimento para cima, depois desce. Aqui ele está descendo. Já de cara, né? Então, entendi. A segunda parte da parábola aqui, né? Não dá para fazer usando isso aqui daí. Entendi. Beleza? Show. Que bom que vocês estão entendendo. Continuem conversando comigo. É assim mesmo que a gente aprende. Tá. Vamos mais um? Esse aqui eu vou deixar para vocês. Tá? O inglês aqui é a parte mais fácil, né? Ele diz que um rebatedor bate a bola com uma velocidade de 37 metros por segundo, um ângulo de 53. Encontre a posição da bola, a velocidade, a magnitude da velocidade, depois de 2 segundos. Tá? Então, basicamente, o que a gente já fez ali no exercício anterior é fazer de novo. Encontre quanto tempo demora para chegar na altura máxima. Então, tem uma altura máxima aqui, H, certo? Ó, da mesma maneira que o tempo de subida e o tempo de descida é igual, quando ele chega na metade do percurso total, ele chegou na metade do tempo de voo também. Então ele demora, se ele demorar, sei lá, 2 segundos para subir, vai demorar 2 segundos para descer. Se ele chegou teve um tempo de voo de 4 segundos, bom, na metade, 2 segundos, ele vai estar na metade do percurso. Tá? Então tudo isso é bem lógico. Porque o movimento é retilíneo uniforme, né? Então, velocidade constante. Se depois de 4 segundos ele caiu, bom, depois de 2 segundos ele está na metade. Tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. E depois de quanto tempo a bola chega no chão. Bom, enfim. Tá, daí nesse aí usaria aquela fórmula diferente, não é MRU, a outra, né? Você pode usar a fórmula do R igual a V0 quadrado, seno de 2θ sobre G, para achar o alcance máximo. Tranquilo. Agora, depois que você achou o alcance máximo, você usa a fórmula do MRU. Vamos supor que você achou o alcance máximo 50 metros. Tá? Aí quanto tempo ele demora para chegar na metade? Bom, pega o X, coloca 25 e decompõe essa velocidade. Está vendo que a velocidade é 37? Você vai ter que decompor ela. Qual a componente horizontal da velocidade? Vamos supor que seja lá 20, entendeu? Então você vai fazer, a velocidade inicial é 20, o deslocamento é 25, porque é metade do deslocamento total. Quanto tempo demorou para chegar na metade? Entendeu? Sim. Tá, talvez vocês não consigam fazer ele já de cara, mas quebrando um pouquinho a cabeça vocês vão conseguir sim. Beleza? Vou deixar esse aqui de desafio para vocês. Esse aqui é legal. Esse aqui é indispensável a gente aprender ele, fazer ele hoje. Então ele diz o seguinte...
Peraí que eu quase me matei. Oi, chegou a sair umas lágrimas, vai. Só um pouquinho. Tá. Um policial persegue uma famigerada ladra de joias por cima dos telhados da cidade de Farroupilha. Bem comum, né? Na corrida, eles chegam a uma separação de 4 metros entre dois prédios com desnível de 3 metros. Veja a figura. Então, a separação é de 4 metros e o desnível é de 3 metros. A ladra, tendo estudado um pouco de física, salta a 5 metros por segundo com ângulo de 45 graus. Então ela sabia que o alcance máximo acontece com 45 graus. Acima da horizontal e vence facilmente separação. O policial não estudou física e pensa em maximizar a velocidade horizontal, saltando horizontalmente. Na verdade, saltando horizontalmente está meio errado aqui, porque ele não salta, ele apenas se joga. Tá? A diferença é que o ângulo de lançamento dele é 0. Tá? Com a mesma velocidade, 5 metros por segundo. Ele consegue vencer a separação, e com que folga a ladra consegue vencer a separação. Vou pegar minha tela aqui. Tá. Então, nós temos que separar novamente em lançamento vertical e horizontal. Tá? Por onde que a gente começa? A gente sabe que a velocidade inicial dos dois é de 5 metros por segundo. E o ângulo de salto, de lançamento da ladra ali é de 45 graus, enquanto, vou colocar um L, enquanto o lançamento do policial é de 0 graus. Vamos começar com ela aqui, a ladra. Bom, pega lá a equação, primeiro a equação do MRU-V, tá? Na vertical, exatamente. Vertical. Então você pega lá, y igual a y0 menos mais v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Aí aquela história toda, né? Passa o y para cá, isso aqui vai virar um delta y igual a v0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2. Só repetindo. Qual é o desnível delta y? O exercício passou que o desnível delta y é 3, só que é um desnível negativo, né? Tá para baixo, então eu vou colocar menos 3. Tá? Um pouquinho. Isso, desnível ali menos 3. E aí, eu preciso pegar a componente vertical da velocidade. Rafael, me ajuda com a componente vertical dessa velocidade. A velocidade inicial é 5, né? Sim. Tá, então a velocidade inicial é 5 e ela está lançando velocidade aqui. Eu quero a componente vertical, esse vetor verde aqui. É o oposto, né? Isso. Então seria o seno. Isso. Então diga para mim o que eu preciso escrever aqui. É a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, que é... Isso, é 45, mas vamos colocar só o teto aqui. Obrigado. Beleza. Vezes o tempo, né? Que é o tempo de voo, que a gente ainda não sabe. Mais a aceleração. No caso da aceleração, a gente substitui por menos g. Né? Aí t ao quadrado sobre 2.
Tá? Só deixa eu fazer aqui, ó, ΔY, depois, na próxima linha a gente coloca o menos 3. Isso. Então aqui, menos 3 igual. Agora a velocidade é 5, seno de 45, vezes o tempo que eu não sei, menos 9,8 divididos por 2, 4,9, vezes t ao quadrado. Tudo bem até aí? Sim? Então tá. Ok. Menos 3 igual. 5 vezes seno de 45, 3,53. Tá? Vezes t, menos 4,9 t ao quadrado. Então, caímos de novo na equação de segundo grau, onde nós vamos precisar resolver essa equação de segundo grau. Tá. Dá pra gente fazer aqui. Peraí, que tem alguma coisa. Menos 5. Menos e mais. Tem que estar, os sinais tem que estar certinho. Menos 5. Menos 3. Tá certo. Tá, então vamos passar tudo pro lado esquerdo. Tá? Então, menos 3 continua do lado esquerdo, fica menos 3. O 3,53 que está mais passa menos. 3,53. O menos 4,9 passa mais 4,9 t ao quadrado igual a 0. Ok? Pedro, por gentileza, quanto vale A, B e C nessa minha equação de segundo grau? A menos... Não, vai ter que ser na ordem. A é o termo que acompanha t ao quadrado, né? 4,9. B, menos 3,53 e C é menos 3. Ok? Show. Vamos fazer lá então. Para achar o T, eu preciso fazer B menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Delta é igual a B ao quadrado menos 4A vezes C. B vai ficar menos 3,53 ao quadrado, menos 4 vezes A é 4,9 vezes C, menos 3. Isso aí. 3,53 ao quadrado, 12,46. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4,49, blá, 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 blá. Isso aqui vai dar 58,8. Tá? Os contos vocês podem conferir aí depois. 12,46 mais 58,8. 71,26. Tá? Beleza. Delta 71,26. Então, T é igual a menos B. Menos com menos dá mais. Mais 3,53. Mais ou menos a raiz de 71,26. Vezes 2, sobre 2 vezes 4,9. T igual... Bom, gente, aqui é só usar a calculadora, né, e terminar a continha. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho. Aqui, 3,53, a raiz quadrada aqui é 8,44 sobre 9,8. Aí, usando o sinal positivo, você vai chegar aqui num tempo de 1,22 segundos, usando o sinal positivo. Se usar o sinal negativo, você vai ter 3,53 menos 8. E aí vai ser um
tempo negativo. E tempo negativo não existe para nós aqui. Tá? Então, 1,22 segundos. Então, significa que depois... Aqui, né? Vou pegar a figura. Depois que a mulher chegou na pontinha, pulou para cima com 45 graus, depois de 1,2 segundos ela caiu num desnível de menos 3 metros. Mas eu não sei, esse estudo aqui foi sobre o movimento vertical, tá? Então, 1,2 metros para ela estar, 1,22 segundos para ela estar a 3 metros abaixo da onde ela saiu, tá? E eu não sei qual alcance que ela teve, tá? Agora eu preciso achar o alcance. Por que não dá para usar aquele R? Opa, essa aqui, né? Aquele R igual a V0 quadrado. Não dá para usar essa aqui, porque essa formulazinha é só para quando você tem um lançamento que sai de um lugar e chega no mesmo nível, né? Então, o teu delta Y aqui é igual a 0. Aqui eu não consigo usar essa forma. Tá? Eu vou ter que usar a equação do MRU. Vai ser x igual a V vezes T. O x é o que eu quero saber. A velocidade, essa aqui é a velocidade inicial, só que a velocidade, apenas a componente inicial da velocidade. Apenas a componente horizontal da velocidade. E vezes o tempo. X igual a velocidade inicial. Bom, se para vertical a gente usou seno, isso aqui vai ser V0 cosseno do ângulo, vezes o tempo. Tudo bem? Porque o cosseno aqui, que eu estou analisando o movimento horizontal. X igual a V0 é 5, né? Cosseno de 45 graus, vezes quanto tempo foi o tempo de voo? 1,22 segundos, que a gente acabou de achar. X igual, bom, fazendo as contas você vai chegar num valor de 4,31. 4,31 metros. Então, depois de saltar no precipício aqui, né? Aqui tinha o desnível, aqui TT metros. E aqui tem 4 metros. Tá? Então ela saltou e chegou em desnível aqui de, sei lá, aqui 4,31 metros. Tá? Isso com uma inclinação de 45 graus. Beleza? Aí, deixa eu só fazer assim, para ficar mais... Isso. Aí você tem a questão do policial que está atrás. Né? O policial está atrás e ele se joga com... Então, mais ou menos aqui é a mesma coisa, né? Aqui 4 metros. E ele se joga com um ângulo de 0. Ou seja, a intenção dele é fazer com que o tempo de voo seja menor. Tá? Vamos ver se o tempo de voo é menor. Vou pegar aqui. Mesma coisa, né? Delta y igual a V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Agora o delta y continua valendo menos 3. Só que a velocidade é a velocidade vezes o seno do ângulo. Mais AT ao quadrado sobre 2. Menos 3, vou fazer assim. Tirar esse delta y e colocar só na próxima linha. Velocidade vezes o seno do ângulo. O ângulo é 0. Tá? Então fica V0 vezes seno de 0, que é 1. Tá? Então, vezes 1 vezes T. Aí o A eu substituo por menos G, T ao quadrado sobre 2. Pode falar. Só um minutinho. Ali menos 3, porque ele só se jogou, né? Então o deslocamento dele vai ser esses 3 metros. O menos 3 é a diferença. Isso, a diferença. É a mesma para os dois casos.
Tanto para ela quanto para ele. O prédio é o mesmo. Uhum. Tá. Beleza? A única coisa que muda é o ângulo. Que antes o ângulo era de 45, agora eu vou colocar um ângulo de 0 aqui. Tá? Beleza. Aí quando eu vou fizer aqui menos 3, né? Menos 3. Velocidade inicial é 5 vezes o tempo. O tempo eu ainda não sei. Menos 9,8 por 2, 4,8 t ao quadrado. Tá. Aliás, o seno de 0 quanto é? Quanto é o seno de 0? 0. 0. Então esse aqui some. Esse aqui também. Tá? Isso. Então vai ficar menos 3. Deixa eu melhorar isso aqui para não confundir vocês. Isso, assim. Menos 3 igual a menos 4,8. Senhor, é 4,9. 9, obrigado. Tá? Vamos achar o t. Então passa para o outro lado, vai ficar t igual a raiz de menos com menos quarto aqui, né? 3 divididos por 4,9. T igual 0,782. Então, nesse sentido, está correto. Correto, o que eu quero dizer foi inteligente, certo? Porque se diminuiu o tempo de voo. E se você está perseguindo alguém, o tempo de voo ali tem que ser o mínimo possível mesmo. Tá? Só que a gente precisa saber se ele conseguiu vencer o precipício. Então a gente usa lá x igual a v vezes t. X é igual a v. Qual que é a velocidade? A velocidade é 5 metros por segundo, mas eu quero apenas a velocidade horizontal.